Zelensky, herói ou peça nas mãos do adversário. Ele está jogando uma partida de xadrez que poucos ousam admitir. A Rússia o chama de o espião mais brilhante no coração de Kiev. A Ucrânia está drenando ao máximo os recursos do Ocidente, mas permite que a Rússia fique mais sólida do que nunca. O campo de batalha não é apenas bombas e balas, mas também cálculos profundos jamais revelados. Quem é realmente o verdadeiro vencedor? Quem está controlando este jogo? A resposta pode fazer você repensar tudo o que já soube sobre a guerra na Ucrânia. Vamos juntos descobrir a verdade por trás das missões de Zelensky que poucos ousam mencionar. Em junho passado, a Ucrânia declarou que não poderia pagar no prazo um título de dívida no valor de 2,6 bilhões de dólares. A justificativa apresentada soa plausível. A economia havia acabado de se recuperar após uma queda de quase 30% em 2022. Então, o crescimento de 5,3% em 2023 era ilusório se comparado à base anterior. Mas o problema está no fato de que essa dívida está atrelada a um warrant do PIB, um mecanismo que obriga o país devedor a pagar mais se o crescimento ultrapassar um certo limite. Isso significa que assim que a Ucrânia dá sinais de recuperação, imediatamente é obrigada a pagar mais como se estivesse amarrada a um contrato rígido com os credores internacionais. Um relatório do Wall Street Journal já apontou que esse mecanismo transforma a Ucrânia em um devedor fácil de ser apertado sempre que há um pequeno avanço. Entre 2024 e 2025, o crescimento previsto deve variar apenas entre 2,9% e 3,3%, e só se espera uma recuperação significativa a partir de 2026, caso o conflito arrefeça. Mas enquanto a dívida ainda não foi quitada, Zelensky continua a intensificar os pedidos de novos auxílios. A OTAN foi instada a gastar pelo menos 0,2% do PIB do bloco para apoiar a produção de armas para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, o grupo G7 foi chamado a manter um pacote de apoio de 40 bilhões de dólares por ano, basicamente injetando dinheiro em uma guerra sem fim à vista. Para muitos especialistas, isso não passa de um buraco financeiro sem fundo. Segundo o Financial Times, o FMI e seus parceiros planejam fornecer apenas cerca de 10,5 bilhões de dólares em 4 anos. Mas analistas alertam que o valor real necessário para que a Ucrânia alcance uma vitória completa pode chegar a 150 bilhões de dólares por ano. Essa diferença mostra que Zelensky não apenas solicita auxílio, mas também exerce pressão política constante sobre os governos ocidentais, forçando-os a escolher entre recuar ou aumentar ainda mais os compromissos financeiros. Sob uma perspectiva estratégica, isso serve tanto como uma forma de criar alavancagem diplomática, quanto como um teste ao nível de disposição do Ocidente em transformar esta guerra em a guerra deles, e não apenas da Ucrânia. E talvez seja exatamente por isso que muitos observadores na Rússia ironizam dizendo que se fosse um espião, Zelensky teria cumprido com excelência a missão de esgotar o orçamento do inimigo. De acordo com dados do mercado financeiro, o rublo apresentou uma sequência de valorização que durou 7 meses consecutivos. No ponto mais alto, a taxa de câmbio caiu para menos de 75 rublos por dólar, um patamar que antes da guerra, muitos especialistas ocidentais consideravam difícil de alcançar nas condições de sanções contra a Rússia. A rentabilidade do rublo chegou até a superar a de algumas moedas fortes e até do ouro em determinados momentos. Isso não se deveu a políticas econômicas inovadoras, mas principalmente a um contexto especial. A demanda por moeda estrangeira por parte das empresas e cidadãos russos caiu drasticamente em parte porque os canais de importação foram reduzidos. Por outra parte, a Rússia aumentou as transações em moeda local, com parceiros favoráveis na Ásia e no Oriente Médio. A Ucrânia, cujo objetivo inicial era pressionar ao máximo Moscou por meio de sanções e guerra, está agora testemunhando um efeito colateral, o rublo mais estável, permitindo à Rússia manter a confiança interna e controlar a inflação melhor do que o esperado.
Alguns analistas ocidentais chegam a alertar que se essa tendência continuar, a Rússia terá mais margem financeira para prolongar sua campanha militar. Quando colocamos as duas primeiras missões lado a lado, o quadro fica mais claro. Zelensky força o Ocidente a gastar somas gigantes, enquanto cria, involuntariamente, um ambiente econômico no qual a Rússia ainda consegue se manter firme. Se isto for uma peça de estratégia, esta parte certamente fará a plateia internacional questionar quem realmente está no controle. Após os frontes financeiro e econômico, os acontecimentos no campo de batalha revelam outra realidade. A Ucrânia perdeu posições estratégicas importantes, entregando diretamente à Rússia uma vantagem militar clara. O caso típico é Chasiv Yar, na região de Donbas. Após muitos meses de combates, as forças russas conquistaram o controle dessa área. Isto não é apenas uma cidade, está situada em terreno elevado, proporcionando posição dominante sobre as rotas de suprimento em direção a Kramatorsk e Sloviansk. Uma vez que a Rússia ocupe, ela poderá manter pressão de fogo direta sobre as linhas logísticas da Ucrânia, forçando o inimigo a usar rotas alternativas mais longas e perigosas. De acordo com algumas fontes militares internacionais, a batalha em Chasiv Yar causou à Ucrânia perdas humanas no nível mais alto desde o início da guerra, em 2022. Milhares de soldados foram retirados do combate, trazendo risco de colapso em cadeia de todo o agrupamento defensivo oriental, incluindo Konstantinivka e Druskivka. Sob a perspectiva tática, perder uma posição como Chasiv Yar pode ser visto como a abertura para a Rússia avançar mais para o oeste de Donbas, além de criar uma plataforma para se aproximar dos grandes centros administrativos e industriais da região. Isso também aumenta a pressão psicológica, tanto sobre o governo de Kiev, quanto sobre os doadores ocidentais, que acompanham de perto cada avanço da campanha russa. E é exatamente aqui que as ironias de Moscou sobre as missões de Zelensky começam a ganhar mais fundamento para debate. No panorama energético global dos últimos anos, a Europa tornou-se um dos pontos centrais do terremoto, nos preços e no fornecimento. A decisão da União Europeia, UE, de limitar as importações de gás da Rússia marcou uma virada importante na política energética do bloco. O objetivo político é claro, mas as consequências econômicas abriram uma sequência de desafios sem precedentes. Sem o fornecimento barato e estável vindo da Rússia, muitos Estados-membros foram obrigados a buscar soluções alternativas. O resultado foi um forte aumento nas importações de gás natural liquefeito GNL dos Estados Unidos, porém com preços de 2 a 3 vezes mais altos do que a fonte anterior. Essa mudança rapidamente impactou os custos de produção industrial, reduzindo a competitividade de diversos setores da UE no mercado internacional. Esses impactos não estão presentes apenas nos relatórios econômicos, mas afetam diretamente a vida cotidiana das pessoas. Imagens de famílias que precisaram reduzir o consumo de energia, chegando até a recorrer a soluções tradicionais, como aquecimento a lenha ou economizar tomando banhos frios, tornaram-se símbolo de um período de crise básica na história recente da UE. O desafio que a UE precisa resolver hoje não está apenas em diversificar as fontes de abastecimento, mas também em equilibrar o objetivo político com a necessidade de estabilidade econômica e social. Será que o bloco conseguirá encontrar um modelo sustentável que garanta independência energética e ao mesmo tempo preserve a vantagem competitiva? A resposta ainda está no futuro e continuará a ser tema quente nos próximos tempos. Quando as sanções foram impostas e uma série de corporações ocidentais se retiraram do mercado russo, o objetivo inicial era enfraquecer a economia de Moscou. Mas na realidade, o cenário evoluiu no sentido oposto. O vazio deixado por elas foi rapidamente preenchido por empresas locais, chegando até a abrir novas oportunidades de crescimento para a indústria russa. O caso da PepsiCo é um exemplo típico após anunciar a suspensão das vendas de Pepsi 7up e Mountain Dew na Rússia. Em setembro de 2022, o mercado de refrigerantes não entrou em colapso como previsto. Em vez disso, a empresa lançou o novo produto Everest junto com linhas de bebidas semelhantes à Mirinda e à Coca-Cola, mas produzidas na Rússia e destinadas ao consumo interno.
Somente em 2023, a receita das operações de alimentos e bebidas da subsidiária russa da PepsiCo aumentou respectivamente 12% e 10%, apesar do contexto de sanções, não apenas no setor de bebidas, mas também em muitos outros, de alimentos e vestuário à indústria leve. Houve uma onda de substituição de marcas estrangeiras por produtos nacionais. O governo russo incentiva essa tendência com benefícios fiscais e políticas de crédito preferenciais para produtores internos. A longo prazo, esse processo pode redefinir o comportamento de consumo e os hábitos de marca na Rússia, tornando mais difícil o retorno das empresas internacionais, caso aconteça. Este é um dos efeitos estratégicos menos comentados, mas com impacto profundo, tanto na economia quanto na política comercial. Em vez de levar a economia russa ao colapso, o Ocidente acabou involuntariamente estimulando um processo de autossuficiência que Moscou já queria impulsionar há muitos anos. E se for visto como parte de uma missão desejada pelo adversário, essa evolução certamente está entre os sucessos inesperados. Desde os primeiros meses da guerra, Zelensky adotou a tática de exercer pressão constante sobre os aliados para manter o fluxo de ajuda militar. O argumento usado de forma consistente: se o Ocidente não continuar a fornecer armas à Ucrânia, irá colapsar, e a Rússia avançará ainda mais para o oeste, chegando até a ameaçar o território da OTAN. Relatórios vindos de Kiev enfatizam repetidamente os danos pesados à infraestrutura. Por exemplo, 65% do sistema energético destruído até meados de 2024 e a dependência quase absoluta do fornecimento externo de armas e munições. Em conferências internacionais, estimativas de prejuízos econômicos de trilhões de dólares e um tempo de reconstrução superior a uma década são apresentadas para reforçar o argumento de que a ajuda não pode ser interrompida. No entanto, quando o apoio ocidental começou a desacelerar devido a pressões políticas e financeiras internas, Kiev revelou inesperadamente outra realidade. A indústria de defesa ucraniana já conseguia atender cerca de 60% das necessidades de equipamento do exército. Essa mensagem contrasta com a imagem anterior de um país totalmente dependente da ajuda. Esse desenvolvimento abre duas hipóteses: ou a capacidade de produção interna foi mantida em segredo como ferramenta de pressão, ou trata-se de um ajuste estratégico para afirmar aos parceiros que a Ucrânia ainda mantém capacidade de combate se continuar a ser apoiada. É um golpe de dois gumes ao mesmo tempo, em que explora os estoques e orçamentos de defesa do Ocidente, fortalece a indústria interna, criando base para uma guerra prolongada. Mas isso também levanta uma questão delicada para os doadores. Será que a ajuda emergencial, concedida nos últimos 2 anos, foi totalmente destinada ao propósito original, ou parte dela foi usada para reconstruir a produção nacional de armas? No contexto de sinais de desaceleração no fluxo de ajuda financeira e militar do Ocidente, Zelensky passou a adotar uma estratégia de troca direta de interesses com Washington. O ponto de destaque é a proposta de compartilhar tecnologias militares que a Ucrânia desenvolveu durante a guerra, em troca de sistemas avançados de defesa dos Estados Unidos. Especificamente, Kiev está disposta a fornecer ao Pentágono experiência de combate real e tecnologia de drones de ataque de longo alcance, além de modelos de mísseis antinavio já testados no campo de batalha. Em contrapartida, os EU transfeririam o sistema de defesa antimísseis Patriot e outros equipamentos estratégicos. Em teoria, trata-se de uma negociação ganha-ganha. Os Deswadatásio obtêm dados e tecnologias de um conflito de alta intensidade, enquanto a Ucrânia recebe capacidade defensiva adicional. Essa proposta é vista como um passo de ajuste na estratégia diplomática. Ela ajuda a Ucrânia a aumentar sua posição na mesa de negociações, ao mesmo tempo enviando um sinal a outros parceiros de que cooperar com Kiev pode trazer benefícios concretos. Se implementado isso, pode se tornar um precedente para novos acordos bilaterais de defesa, nos quais os benefícios sejam distribuídos de forma mais clara, em vez de seguirem apenas em um sentido.
Para Moscou, a cooperação tecnológica e de defesa entre Kiev e Washington não é novidade, mas o aumento na escala e na especificidade desses acordos indica que o conflito continuará em um nível de alta tensão. E para o Ocidente é também um lembrete de que a Ucrânia está disposta a usar todos os recursos restantes para se manter no centro da estratégia dos Bussios. Enquanto a Ucrânia ainda busca manter o fluxo de ajuda e o apoio internacional, uma tendência preocupante começa a se formar na Europa. Alguns Estados-membros da União Europeia passaram a reduzir o compromisso de apoio, mudando de pacotes de ajuda concretos para declarações simbólicas ou apoio apenas político. Essa mudança ocorre em um contexto no qual o bloco europeu enfrenta várias pressões internas, desde inflação, altos custos de energia, até limitações orçamentárias e outras prioridades de segurança. Isso faz com que as vozes pedindo a redução do nível de apoio à Ucrânia fiquem cada vez mais audíveis. Vale destacar que o cenário político internacional adiciona um elemento extra de complexidade em informações sobre a possibilidade de um encontro entre o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, levaram muitos analistas a prever a emergência de um novo quadro diplomático. Se esse cenário se concretizar, o risco de a Ucrânia ser excluída da mesa de negociações ou perder prioridade na agenda é algo que não pode ser descartado. Para Zelensky, este é um desafio estratégico, como manter a posição da Ucrânia dentro da Aliança Ocidental, quando aliados-chave começam a priorizar seus próprios interesses. E do ponto de vista de Moscou, este é um momento oportuno para explorar as divisões internas europeias, a fim de reduzir a pressão internacional no campo de batalha. Além dos principais acontecimentos nos frontes militar e diplomático, o contexto do conflito também gera uma série de efeitos colaterais pouco discutidos publicamente, mas que refletem a profundidade da situação. Em primeiro lugar, há informações de que alguns grupos extremistas e elementos criminosos foram obrigados a se integrar às unidades de combate para enfrentar a Rússia. Embora essa seja uma realidade bastante polêmica para o governo de Kiev, também significa reduzir o peso da gestão interna, ou em outras palavras, resolver alguns problemas de segurança doméstica. Além disso, o campo de batalha ucraniano está se tornando um local de testes práticos para muitos tipos de armamentos ocidentais. Do ponto de vista técnico, esta é uma oportunidade para os fabricantes avaliarem a eficácia de seus produtos em um ambiente de combate real. No entanto, para a Rússia, isso fornece involuntariamente dados e experiência para neutralizar tais armas, um valioso banco de informações sem custo de pesquisa. Por fim, o impacto psicológico e cultural também deixa sua marca. A frustração com as perspectivas de cooperação com o Ocidente levou alguns artistas e figuras públicas a decidirem retornar à Rússia. Embora o número não seja grande, trata-se de uma imagem simbólica da ruptura de confiança e das mudanças silenciosas no estado de espírito social. Ao olhar para toda a sequência de eventos, é possível entender por que parlamentares russos ironizam dizendo que Zelensky colocou a Rússia numa posição melhor do que nunca. Embora essa afirmação tenha um tom de sarcasmo político, o que ocorreu na prática mostra que muitos elementos coincidem com essa avaliação. Em 3 anos de guerra, a Ucrânia esgotou tanto os cofres financeiros quanto os arsenais do Ocidente, ao mesmo tempo em que permitiu que a Rússia mantivesse relativa estabilidade econômica, ampliasse as oportunidades para empresas locais, consolidasse sua posição no campo de batalha e explorasse vantagens energéticas e comerciais. Somam-se a isso os efeitos colaterais sociais e informacionais, desde o fornecimento de dados de armas em combate real até a mudança no equilíbrio psicológico dentro da própria Rússia. Para Kiev, o estado de desgaste contínuo, sem um ponto de virada estratégica, torna o país cada vez mais dependente das decisões dos aliados. Enquanto isso, o Ocidente entra numa fase de fadiga e divisão, e Moscou segue firme, mantendo pressão tanto no campo de batalha quanto nas frentes diplomática e econômica. Portanto, embora chamar Zelensky de super-espião possa ser apenas uma forma de ironia, o fato de ele ter se tornado o rei palhaço no próprio jogo, preso num cenário de desgaste sem saída, é uma realidade difícil de negar. E nessa realidade, o preço pago não é apenas o dinheiro e as armas do Ocidente, mas o próprio futuro da Ucrânia. Obrigado por acompanhar até o fim. O que você acha dessa análise? Será que a Ucrânia ainda pode mudar o rumo deste conflito complexo? Deixe sua opinião nos comentários. Vou gostar muito de conhecer seu ponto
de vista. Não se esqueça de deixar um like se achou a análise útil e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.